A gente precisa reconhecer a luta da nossa comunidade. A comunidade LGBTQIA+, é muito diversificada, sabe, Matheus? E às vezes a gente tem um certo egoísmo, né? Quando você tá numa situação confortável, você esquece do outro. E eu acho que um princípio que sempre me norteou é o princípio de que a gente não precisa sofrer com a intolerância para exigir respeito. Eu te chamo de professor Israel ou Israel? Pode chamar de Israel. Israel. Ô Israel, me fala uma coisa. Você nasceu aonde? Eu nasci em Brasília, mas ainda criança eu me mudei para o Goiás, fui para viver em Anápolis, que é uma cidade do interior, e voltei para cá com mais ou menos 15 anos. Com 15 anos. Você vem de uma família evangélica, né? Sim, eu venho de uma família evangélica. Meus avós são da igreja. Minha avó é diaconisa, meu avô presbítero. Eu tenho tios fundadores de igreja. Então a minha infância e adolescência foi no mundo evangélico. Ô Israel, qual que é a tua orientação sexual? Você é gay? Eu sou gay. Quando você se entendeu e como que foi pra você vir de uma família evangélica? Foi um problema a mais? A minha vida na infância, na adolescência, foi uma vida um pouco fora do mundo da época, né? Dos anos 90, aquelas bandas musicais, aqueles grupos ali, eu não conhecia nada daquilo, né? A minha família tem uma característica engraçada, que os meus irmãos também ostentam, né? Ninguém sabe dançar. E isso é fruto dessa origem evangélica. E hoje, quando eu falo com o meu namorado sobre música, por exemplo, tem muita coisa que eu não conheço, né? Que eu não vivenciei. E aí era um momento que essa realidade não estava tão exposta, né? Eu comecei um namoro sério aos 18 anos, a minha namorada tinha 17 anos, logo nós fomos casados por muito tempo. Chegou a casar na igreja? Nós nos casamos no civil, porque a igreja dela é aquela igreja congregacionista, a igreja do véu, então eles não fazem esse tipo de casamento religioso como a gente conhece, né? Eu fui alguém tardio, digamos assim, para entender, para me compreender, para saber que eu era gay realmente, para entender que aquilo era ser gay. E a primeira pessoa com quem eu compartilhei isso foi minha ex-mulher, né, a Paula, que até hoje é uma das pessoas que eu mais amo, mais admiro, que depois do susto me estendeu a mão. Ela foi a primeira parte da minha família a ouvir sobre isso, no momento em que eu comecei a me entender. Então acho que a minha origem evangélica influenciou muito na minha trajetória, porque eram famílias amigas de igreja, então era algo muito, muito diferente da trajetória de outros colegas que eu tenho, também parlamentares e que são gays, né? Mas é a minha história e eu tenho muito orgulho dela. Ô Israel, eu, por exemplo, Matheus, eu até uns 18 anos eu lutava contra eu mesmo, porque eu achava que era errado, por exemplo, ser gay. Eu achava que... Eu também sou de outra época, eu nasci em 1980, então, se hoje é difícil, na minha época ainda era mais ainda. Eu lutava, mas eu sabia dentro de mim que eu era gay, eu não queria acreditar. Você também era assim, ou por algum momento você achou que você era hétero? Eu achei que eu era hétero por algum momento, então foi ali na casa dos 25 anos que eu comecei a perceber que aquele desejo era ser gay. Dos 18 aos 25, você foi casado, então? Eu entre namoro, casamento, a gente se separou aos 20, eu tinha 28 anos, ela tinha 27, né? Então mais ou menos aos 24 anos foi o momento em que eu me abri para ela. Inicialmente foi um choque, né, para ela, mas ela foi a pessoa que me acolheu, que estendeu a mão, que entendeu o assunto. Ela era mais descolada que eu, apesar de também vir de uma família evangélica, porque ela começou a atuar como modelo, então ela teve acesso a outras informações que a gente não tinha. Enfim, eu fui acolhido, digamos assim. E depois da nossa separação, eu vivi um período de conversar com a minha família, vivi um período de me autoaceitar. Eu tive muita sorte, Matheus, por ter tido todo esse acolhimento. Então foi tranquilo pra sua família, pra família dela? Claro que deve ter tido um susto, mas eles aceitaram? Eles aceitam? Não foi tranquilo, porque eu acho que nunca é, ainda mais para famílias que são muito religiosas, mas eram famílias muito acolhedoras, né? E a minha mãe, ela tem algo que eu acho fantástico, ela sempre diz, diante de uma situação difícil, né? Ela fala, o que Jesus faria, meu Deus, né?
E eu acho que essa pergunta é essencial, porque, no fundo, toda pessoa que conhece a história de Cristo, né, sabe muito bem o que ele faria. Ele era um cara de braços abertos, né? Então, acho que na minha família sempre teve essa supremacia do amor, sabe? O amor como condição essencial. Então foi difícil de se compreender, difícil de aceitar num primeiro momento, mas o amor, o acolhimento e o respeito, eles foram acontecendo depois que eu mesmo passei a me entender e a me aceitar. Então eu sou um cara muito sortudo, sabe? Eu vejo entre alunos meus tantos que, ao se descobrirem gay, porque isso também é uma descoberta, eles são expulsos de casa. Quantos dessa nossa comunidade sofrem preconceitos dentro da própria comunidade? Quantos não reconhecem a luta daqueles heróis que lá no passado enfrentaram a repressão, a polícia, o preconceito, talvez porque fossem gays que usavam roupas mais femininas, talvez porque fossem gays negros. Então, a gente precisa reconhecer a luta da nossa comunidade. A comunidade LGBTQIA+, é muito diversificada, sabe, Matheus? E às vezes a gente tem um certo egoísmo, né? Quando você está numa situação confortável, você esquece do outro. E eu acho que um princípio que sempre me norteou é o princípio de que a gente não precisa sofrer com a intolerância para exigir respeito. A gente não precisa ser mulher para lutar a luta feminista. A gente não precisa ser negro para combater o racismo. A gente não precisa ser indígena para enfrentar esse genocídio que os indígenas vivem no país. E eu acho que a gente não precisa nem ser gay, viu, Matheus, para enfrentar essa homofobia, né? Esse preconceito. Então, assim, eu me sinto privilegiado, talvez por ter vivido numa família muito amorosa, muito religiosa também, por ter encontrado na minha vida pessoas que foram compreendendo junto comigo tudo que estava acontecendo e que tiveram um olhar de solidariedade, sabe? Então isso para mim foi essencial. Oi, Israel, achei muito coerente, muito bonito várias falas que você teve, porque realmente isso eu acho que é muito importante. Essa nossa conversa que a gente tá tendo, que é divulgada, porque, tipo assim, há um tempo atrás a gente não via um deputado aí sentado, um youtuber aqui sentado, trocando uma ideia, conversando sobre isso abertamente. Isso é muito importante, porque a gente vai quebrando bolhas e a gente vai normalizando o que já era pra ser normal. Porque hoje, por exemplo, na nossa conversa, tanto se fosse pra eu estar falando de mim, como você tá falando de você, é assim, os nossos pais estão nos aceitando, eles estão entendendo. Espero que no futuro próximo isso não seja mais pauta, porque é normal. Igual uma pessoa não vem e fala assim, eu sou hétero. Daqui a um futuro próximo, eu espero que uma pessoa não precisa vir falar, eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou eu sou bi, eu sou pan. Isso tem que ser natural. Só que nos dias de hoje, é importante a gente estar falando sobre isso. E o que eu gostei muito de você falar é sobre esse reconhecimento das pessoas. A gente só tá aqui sentado, eu e você, principalmente por causa das mulheres travestis que foram e que são as que mais apanham. Você falou assim pra mim que muita gente é expulsa de casa. Você sabia que nos 3 lugares que as pessoas sofrem mais preconceito, LGBTI-fobia. Em primeiro lugar, é dentro da própria casa. Em segundo lugar, é na escola. E em terceiro lugar, é na rua. Se a gente parar pra pensar, o primeiro lugar é dentro da própria casa. Então, olha que privilégio que eu, você e quem não é expulso de casa tem. Que absurdo isso. Porque o primeiro lugar é dentro da própria casa. Matheus, a nossa casa, né, a nossa família e a nossa escola, que deveriam ser o lugar de acolhimento, é onde a gente mais vai sofrer esse tipo de perseguição. Então, onde a gente deveria se sentir seguro, a gente se sente aterrorizado. É um reconhecimento que a gente precisa fazer. Eu sou da mesma geração que você, eu sou de 82. E se a gente for observar, as pessoas que lutaram na década de 60, 70, 80, as pessoas que meteram o pé na porta e fizeram com que todos esses direitos que nós estamos vivenciando hoje fossem realidade. Eu acho que essa homenagem precisa ser feita sempre, porque são os nossos heróis e muitas vezes na comunidade você tem gays com preconceito com outros gays, porque tem diferenças pequenas e não conseguem ter esse olhar solidário
para com o próximo, né? Isso é muito ruim e a gente tem que combater. Ô Israel, como é que você escreveu 2 livros? Eles são do quê? Olha, o primeiro livro que eu escrevi chama Vencer. E é um livro que eu falo para os meus alunos que estão vivendo um momento difícil da vida, que é a entrada na universidade. Meu amigo, existe um universo paralelo dos estudantes do Enem e dos vestibulares. Eles têm seus próprios heróis, eles estudam o dia inteiro, eles ficam muito tensos. Eu venho de uma cidade muito pobre chamada Samambaia. Eu tinha que buscar água no chafariz, para você ter ideia, porque não tinha água encanada. E aí, Matheus, quando eu entrei na Universidade Federal aqui de Brasília, a UNB, eu percebi que não havia gente do meu bairro na universidade, não havia pessoas pobres. Gerou uma revolta muito grande em mim quando o professor pediu um trabalho digitado e eu nunca tinha acessado um computador na minha vida. E isso começou um movimento político da minha parte, eu tinha 18 anos, em prol dos alunos na universidade, para trazer gente pobre para dentro das universidades públicas, porque se elas eram públicas, elas tinham que atender todo mundo. E aí, esse livro é uma homenagem a essa trajetória, a esses meninos e meninas que vêm de famílias pobres, mas que compreenderam que a solução, que a melhor alternativa para que a gente supere as nossas dificuldades é a escola, são os livros, é a leitura. Então esse é o primeiro livro. E o segundo livro eu escrevi junto com a professora Viviane Faria, que é uma pesquisadora em neurociência. Ele se chama Inteligência Funcional. E aí eu ajudo pessoas que querem utilizar-se da inteligência de maneira prática. Por exemplo, eu ajudo as pessoas a fazerem exercícios para abandonarem um mau hábito. Eu ajudo essas pessoas a conseguirem focar para passar num concurso público. Então, inteligência funcional fala um pouco sobre a minha trajetória como professor que prepara estudantes para as universidades e também para os concursos públicos, né? É como usar a nossa inteligência da melhor forma possível. Você continua sendo professor? Eu continuo, eu dou aula de história e dou aula de geopolítica também. Um deputado pode ter uma outra profissão? Pode, ainda mais se for professor, especialmente, né? Porque a docência é sempre permitida para qualquer profissão, você pode dar aula, né? E eu acho que isso enriquece muito o meu mandato, sabe? Porque eu tô sempre em contato com a sala de aula, com os alunos, e tenho que estudar muito, sabe, Matheus? Porque eu tenho que saber de geopolítica, né? Então eu tô lá no Congresso fazendo um debate sobre educação, eu chego na sala de aula para falar de crise dos mísseis da Coreia do Norte, né? Então você imagina, é muita coisa. É muita coisa. Fala uma coisa, você como professor, você acredita que um dia a gente vai ter na escola, a gente fala educação de orientação de gênero ou educação sexual? Como que é falado? Eu não sei. Hoje em dia se fala em educação sexual nas escolas, esse é o termo mais comumente usado. Eu acho que a nossa escola ela pode avançar para ser uma escola que ensine aos estudantes as melhores práticas, as práticas mais seguras, como evitar a gravidez na adolescência. Nós temos aí a comunidade LGBTQIA+, adolescente, que é muito mal orientada, né? Então fica exposta a todos os tipos de perigo, porque é um tabu, ninguém fala sobre esse assunto e isso gera as piores consequências possíveis, mas a nossa escola só vai chegar lá se nós acabarmos, se nós enfrentarmos esse projeto político que está hoje comandando o país. É um projeto político perverso, nocivo, excludente, intolerante. É o projeto que faz o Brasil, e eu como professor de geopolítica estou aqui para falar isso, faz o Brasil ficar ao lado dos países que não são exemplo de nada. Hoje o Brasil está associado aos piores governantes do mundo. Hoje o Brasil está associado às piores práticas. E nós queremos um Brasil civilizado, um Brasil que renegue a barbárie que está sendo proposta. Então, enquanto a gente não derrotar o projeto político que está no poder do presidente Jair Bolsonaro, e enquanto a gente não derrotar e desmascarar o bolsonarismo, que é ainda pior do que o Bolsonaro, a nossa escola não vai avançar, porque há um trabalho contra a
modernização da nossa escola, contra uma escola realmente acolhedora, sabe, Matheus? Que é o que a escola tem que ser, que é o nosso lugar de segurança. Então é um problema, eu acho que temos tudo para avançar, mas antes nós vamos ter que tirar essa pedra de tropeço do caminho do Brasil, que é o ideário bolsonarista, que é um ideário de intolerância. Ô Israel, tudo que você falou concordo 100%, e é só importante nós dois frisarmos aqui que o que a gente tá falando de educação sexual e tudo são para jovens, porque senão tem gente que distorce e fala que a gente tá falando que a gente quer que ensine isso a criança. A gente não tá falando em momento nenhum disso, a gente tá falando em jovens que já praticam um ato sexual. Claro, é pro momento em que esse assunto se torna fundamental, o início da vida sexual dos jovens, né? Uma escola com ensino médio de qualidade, Matheus, é a vacina contra o preconceito, a homofobia, a intolerância, o racismo, porque a educação, a ciência, ela traz luz. Quando eu dou uma aula de história para o meu aluno e que eu explico para ele que ao longo da história existiram generais, heróis, negros, gays, e eu dou a eles uma referência, eu estou combatendo na minha trincheira da educação essa intolerância e esse preconceito que é histórico aqui no Brasil. Então acho que escola é fundamental para esse projeto de país mais inclusivo que a gente pretende ter, Matheus.